Olá, seja bem-vindo ao dia 306. É um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Lembro que todas as nossas leituras durante este ano ficarão salvas no nosso canal de leitura bíblica anual no YouTube. Então, assim, se você quiser participar do ano de 2025, você pode reacessar todas as nossas leituras, uma a uma, e fazer parte desse clube de leitura bíblico. Hoje nós faremos a leitura em 2 Reis, no capítulo 15, iremos a Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, iremos ao profeta Oséias, no capítulo 8, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 123, 124 e também 125. Aqui em 2 Reis, no capítulo 15, nós vamos ver o reinado de Azarias, o reinado de Zacarias, que foi rei de Israel, nós vamos ver outro rei de Israel, que foi Salum, nós vamos ver outro rei de Israel, que foi Menahem. Nós vamos ver também o reinado de Pecaías, nós vamos ler o reinado do rei de Israel também, Pecas, e nós vamos ler o reinado do rei de Judá, Jotão. Vamos a essas leituras? Diz assim, 2 Reis, no capítulo 15. No 27º ano do reinado Jeroboão de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incensos neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer. Salum, filho dele, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinando-o, e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Mas Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No 39º ano, no reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levava Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter o seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posse tiveram que contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. No quinquagésimo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer.
Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade. Assassinou Pecaías e também Argobe e Arié na cidadela do Palácio Real, em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão nos escritos dos registros históricos dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Razor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, deportou para toda a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nele. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritas nos registros históricos de Judá. Abre parênteses. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Fecha parênteses. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Vamos agora ao Novo Testamento. O Novo Testamento, hoje nós começaremos a reler o livro de a carta do apóstolo Paulo a Tito. Aqui no primeiro capítulo de Tito, nós vamos ver Paulo, ele ademoestrando e trazendo a tarefa de Tito na cidade de Creta. Ele falando para Tito da cidade de Creta e também as coisas que estavam acontecendo. Vamos a essa leitura? Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Senhor, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por meio de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão. Por serem encarregados da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucros desonestos. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de se refutar aos que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem
atenções a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vamos agora ao profeta menor Oséias. Ele é um profeta menor não pela sua estatura e nem pela sua importância, mas ele é considerado um profeta menor porque os seus ditos, aquilo que foi colocado aqui nas Sagradas Escrituras, tem menor capítulo, menor escrito. Por isso é chamado de profeta menor, mas não em sua importância, porque a sua mensagem é poderosa e é transformadora. Vamos ler aqui no capítulo 8 o castigo sobre Israel. Vamos ler sobre o castigo de Israel que o profeta Oséias está falando? Diz assim, Oséias capítulo 8. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Portanto, quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim. Ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles instruirá a rei sem seus consentimentos. Escolherão Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a prata e o ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços. Um bezerro de Samaria. Eles semeiam ventos e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que se produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorada. Agora está entre as nações com algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre. Mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenha se vendido às nações, agora os ajuntarei e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para as ofertas de pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhe escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles ofereceram sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Devorante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecadores. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo, que consumirá as suas fortalezas. Vamos à nossa leitura última de hoje? A nossa leitura última de hoje está lá em Salmo. Nós iremos fazer a leitura de Salmo 23, Salmo 24 e também Salmo 25. São cânticos davídicos e são cânticos de peregrinação, durante quando Davi estava peregrinando, sem rumo, sem direção, mas aqui ele faz esses cânticos direcionados ao nosso Deus. Vamos à leitura? Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos às mãos da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos cansados de tanto desprezos, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre.
como os montes que cercam Jerusalém. Assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, dado aos justos. E se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, e os que têm o coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Grato pela tua companhia, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida e, se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da leitura bíblica. Até lá.